Ok, pronto, já está. Temos aqui a nossa conversa com o Fernando já a gravar. Boa tarde a todos os alunos. Entretanto, ainda vão chegar provavelmente mais alguns. Também já recebi aqui algumas mensagens a dizer que estão atrasados, depois juntam-se a nós. E antes de mais, queria dar aqui as boas-vindas aqui ao meu amigo Fernando. É um gosto Boa. poder partilhá-lo com os meus alunos. Tenho a sorte de estar com ele várias vezes e de almoçarmos várias vezes e de partilharmos a nossa amizade, e é muito bom poder partilhá-lo com vocês também. Acho que vocês vão gostar bastante. Fernando, bem-vindo. Coisa boa, João. Muito obrigado. Boa noite, boa tarde a todos. E como o João falou, é sempre bom passar momentos divertidos de trabalho, de conversas aí com o João, e vai ser a mesma coisa com você. Assim, uma pessoa que eu gosto muito e muito carinho. Pronto, entretanto, queria deixar só aqui uma nota, fica também para a memória futura. Tanto eu como o Fernando éramos amigos do Jorge Red, que os meus alunos já tiveram a oportunidade de ver o vídeo sobre ele, e fica aqui também uma nota de grande estima e amizade, e vai fazer muita falta para conversarmos com ele e para partilharmos com ele estas nossas ideias, estas nossas visões de liderança e de pessoas que ele tanto comungava connosco. Vai fazer muita falta. Sem dúvida. Sem Bem, dúvida. Fernandinho, então Bora! vamos lá começar, e começando pelo início, gostava que te apresentasses aqui à nossa turma. Sei que tens uma apresentaçãozinha preparada, julgo que já consegues lançar aí. Boa, vou colocar agora. Estava só esperando o nosso boa tarde. E vamos lá, João. Todos já veem, todo mundo acompanha. Se não conseguirem ver, abanem a cabeça assim, dizer que não, uma vez que eu vos terei o som. Portanto, a única coisa que dá para ver é a parte visual. Boa, boa. Isso aí. Daqui a pouquinho, qualquer coisa libera o som, João, que eu vou encher essa moto de pergunta aí. Boa, boa. Eu te aviso, eu te aviso. Então vamos lá. Boa, pessoal. João, obrigado mais uma vez. É sempre bom falar com o João, sempre bom trocar uma bola e ver a paixão dele pela educação, pelo desenvolvimento de pessoas. Então, a gente está sempre falando, e mesmo na pandemia, a gente não deixa de trocar um WhatsApp e contar a casa da vida. Então, é uma pessoa que eu respeito bastante, e ser aluno do João está a fim de desenvolver, então eu fico muito feliz de estar aqui. A gente começou a conversar outro dia, o João falou, olha, vamos trocar uma bola lá com os alunos sobre soft skills e, né, como é que essa nova dinâmica de mercado de trabalho se encaixa no desenvolvimento de competências comportamentais, né? Tem tido uma corrente super engraçada assim nos Estados Unidos que brinca, olha, não são tão soft assim não, hein? Até o formato de chamar de soft skills é uma bela Foi uma brincadeira que fizeram, para piada, falar. uma brincadeira, exatamente. É uma bela piada. Então, a gente vai tratar alguns temas aqui hoje que tem a ver com a aplicabilidade de soft skills com o futuro do trabalho. Ou seja, para onde o trabalho tem ido, o mercado de trabalho tem ido, e como a gente, através do desenvolvimento de competências comportamentais, consegue, inclusive, ler, não vou dizer antecipar, porque seria um pouco complexo, mas ler as dinâmicas que têm acontecido no mercado de trabalho. Essa foto aí eu era tão gordo quanto eu tô hoje e um pouco mais jovem e com um pouquinho mais de cabelo, mas está a mesma coisa. Nós temos uma empresa de tecnologia, eu trabalho com tecnologia há muitos anos já, principalmente na área de operações, de management, de people, métricas, e é uma área que eu gosto muito, acho que as coisas acontecem muito rápido no ambiente de tecnologia. Então, já são alguns anos que eu trabalho nessa estrutura. Então, eu sou sócio aqui da PECA IoT, nós temos escritório cá em Portugal, também temos escritório no Brasil, hoje eu estou em Lisboa, então nós temos essa operação, já estamos em 11 países, mas seguimos ainda uma empresa em fase de crescimento, continuamos pequenos, e sempre com a cabeça de ser uma empresa lean, sempre uma empresa pequena, nunca com recursos abundantes, sempre com tirar o melhor de cada uma das pessoas. Mas antes de me juntar à PECA IoT como sócio, eu tive uma outra companhia que trabalhava especificamente, uma consultora de liderança e carreira, fui fundador dessa empresa e depois vendi essa operação para voltar mais forte ao mundo da tecnologia. E lá no Brasil, trabalhava numa empresa também no setor
tecnológico, de inovação, que é a Samba Tech, que é um case super, super legal de inovação, e fiquei alguns bons anos lá, como gerente de pré-vendas, como gerente de desenvolvimento estratégico, depois como diretor de operações, e aí mudei cá para Portugal. Então tá aí esse slide, depois o João pode mandar para você, está tudo liberado, quem quiser conectar comigo no LinkedIn. E eu escrevi um livro há alguns anos também, que é voltado para essa mesma temática de desenvolvimento de lideranças, de soft skills, leitura de mercado, mas que esse livro não está 100% nas minhas palavras, ele está nas palavras de pessoas que trilharam caminhos muito interessantes, e uma dessas pessoas do meio aí, o Aaron Ross, é um grande líder de vendas, foi diretor comercial do Salesforce, que é o maior CRM do mundo, o maior software de CRM do mundo, e é um cara muito inteligente. Então, quem quiser, tá lá na Amazon, é um livro bem curtinho, que fala de liderança e carreira. Então, mais uma vez, obrigado, João, obrigado a vocês pelo tempo. E eu queria já adiantar que a nossa conversa de hoje não vai ser de autoajuda, né? Que é uma coisa que anda muito em moda quando a gente pensa em carreira. Então, a gente não vai falar de autoajuda, a gente vai falar de coisas extremamente diretas e duras E práticas, né? e práticas de planejamento, disciplina, gestão e foco. E já começo aqui fazendo uma recomendação. Se puderem procurar depois no YouTube e no Spotify, tudo que vocês puderem encontrar sobre o Scott Galloway, que é um professor da Universidade de Nova York, empreendedor, e ele tem falado muito sobre carreira, sobre os perigos de seguir gurus de autoajuda. Então é um empreendedor super interessante, professor da Universidade de Nova York. Muito bom mesmo. Então a gente vai começar por uma das maiores capacidades que a gente pode ter em termos de competência comportamental, que é accountability. E aí eu prometi ao João que agora era hora de abrir o microfone. Quem quiser participar com a gente, pode mandar no chat, ou pode abrir o microfone e dizer o que é accountability na sua visão. 2, 3 opiniões aí, ou 2, quem quiser mandar, por favor. Oh, Fernando, vê só, tenta meter no slide lá da accountability, porque acho que eles não estão a passar automaticamente. Pelo menos para mim não estão a passar automaticamente. Não sei se para os outros Deixa-me ver, João. Deixa-me ver. Deixa eu trocar. Vamos lá, vou colocar de novo para vocês enxergarem. E aí agora acho que vai aparecer na accountability. Agora Entendeu? sim, está perfeito. Eu tinha colocado em 2 telas e esqueci de voltar para uma só. Agora foi. Isso. Quem vai querer abrir aí os trabalhos de o que é accountability, o que cada um entende como accountability? Por favor. Agora não tenham vergonha, podem falar, não há respostas erradas. Podem falar. Quem vai? Marta, bora lá, a rainha dos posts no fórum. Deixa eu voltar aqui, ó. Pode falar, pode falar. Transparência? Eu vou tentar dar aqui o som. Transparência das instituições. Boa, Alexandre. Em qual contexto você crê nessa transparência? Na análise que todos podem fazer sobre a minha empresa, ou o meu departamento, o meu instituto, seja o que for, prestar informação aberta e ser uma instituição transparente. Bom para que os outros possam avaliar aquilo que nós estamos a fazer. Bom ponto. A visão, a missão, a ética. Bom ponto. A responsabilidade social, por exemplo, das empresas, também é algo que começa não, já há muito tempo que existe, mas pronto. Em Portugal há cerca de uns 10 anos que está um bocadinho mais na voga, digamos assim. Boa, Alexandre, obrigado. Quem vai? Pensando aí em carreira, em consciência. Agora estava aqui a pensar e lembrei-me aqui de um exemplo muito interessante de accountability na nossa vida pessoal, que é comprometermos-nos com alguém relativamente a algo que nós próprios vamos fazer. Como, por exemplo, a coisa mais simples, treinar todos os dias. Se nós nos comprometemos com alguém de que vamos treinar todos os dias e se partilharmos esse mesmo treino, será muito mais fácil cumprir esse objetivo do que se não tivermos esse tipo de comprometimento, essa accountability. Perfeito. Excelente, João. Mais alguém para fechar? Mais uma pessoa? A accountability é prestação de contas, responsabilização,
Hoje no Brasil é um tema que a gente está tentando trabalhar mais no setor público, né? Hoje eu trabalho no setor público e aí é um tema bem em voga, né? Que a gente vem tentando trazer mais para a área do setor público, que é tão importante, né? Que a gente lidar com o recurso público. Então, é realmente isso. Você dar transparência, é mostrar os resultados. Excelente, excelente, pessoal. Bons 3 exemplos que vocês trouxeram e foi ótimo poder pensar nisso. E tem um pedacinho do que o João falou nessa frase, tem um pedacinho do que deixa eu ver. Erlana? É Sueli, é porque é Erlane Sueli. Acho que o pessoal está pensando, quem é essa? Porque lá no boa, aparece Sueli. Pode chamar boa, Sueli. boa. Então tá, a Sueli. E o Alexandre, a Sueli e o João. E aí tem uma frase grande, longa e extremamente chata, que é uma definição de accountability. Né? Olha só, em papéis profissionais, confirmação de recepção e suposição. Olha que frase chata, né? Que frase longa e insuportável. E vocês 3 deram exemplos muito melhores, muito mais práticos, muito mais diretos. E eu vou deixar aí na tela, e depois no ecrã, e depois o João pode partilhar. Eu vou partilhar, depois eu vou partilhar. Boa, boa. Só que a gente vai ter que falar em bom português. Eu não vou falar, não vai sair da minha boca um palavrão quinta-feira, não vai sair de jeito nenhum, mas vocês podem ler. Em bom português, accountability nada mais é do que qual é o C da minha responsabilidade nesta M? Pensa nisso. Pode ler aí, eu não vou falar, o João não vai falar, mas cada um pode ler. Qual é o C da minha responsabilidade nessa M? Ou seja, qual é o meu papel nisso que eu estou fazendo parte? O João comentou a questão do treinamento, de treinar todos os dias, de se exercitar, de ter um compromisso com o outro e com você mesmo. Então, qual é o C da minha M? Né? Qual é essa responsabilidade nessa loucura, nessa M que eu estou envolvido? E a gente vai tentar compreender como é que isso se dá no dia a dia, ou na verdade, como é que isso não se dá no dia a dia. Muitas frases que são comuns quando a gente não tem accountability sobre a nossa própria carreira é a gente terceirizar essa carreira para alguém, ou a gente terceirizar essa responsabilidade para alguém. Como se o mundo inteiro fosse responsável pela nossa carreira, menos nós. Esse é um dos principais equívocos. E o exemplo do João foi ótimo. É a nossa responsabilidade com a nossa saúde, com o nosso avanço e por aí vai. Frases de quem não tem accountability que são ouvidas no dia a dia. Isso pode ser um estagiário, uma estagiária, um gerente, uma gerente, um vice-presidente. A gente ouve essas frases por aí ao longo da jornada profissional. Um exemplo, meu chefe não me dá feedback. Eu já tive colegas que falam, poxa, meu chefe não me dá feedback. Poxa, que ruim, muito ruim, claro. Quem tem accountability faz o quê? Pede feedback ao chefe. Ou líder, ou gestor. Vamos tratar como chefe neste contexto. Frases de quem não tem accountability. Não, isso não é problema meu. Essa é uma frase muito clássica. E nós tivemos aí a Suelen, que está no setor público, eu tenho certeza que ela está adaptada a ouvir muito essa frase. Né? Isso não é um mantra. É um mantra. É um mantra. O meu colega não me responde. A gente trabalha muito aqui com o conceito de OKRs, por exemplo, que é Objectives and Key Results. E alguns OKRs, eles são cruzados entre 2 ou 3 áreas ou 2 ou 3 pessoas. E aí existe um responsável ou uma responsável e pessoas que precisam agregar, participar, mas sempre um responsável será um responsável. Uma frase de quem não tem accountability, mas meu colega não me respondeu. E hoje, geralmente, OKRs são feitas durante 3 meses. Poxa, mas seu colega não te respondeu durante 3 meses? Você não foi lá, você não pediu ajuda, você não gritou, não mandou sinal de fumaça, chamou seu líder, sua líder. Então, meu colega não me responde. O que você fez? Accountability. Ok? E uma frase que é muito comum dentro dos cenários de sucesso do cliente, atendimento ao cliente. Muito comum, acontece na minha empresa, por exemplo, tá? E a gente tem que lutar contra isso todo dia. Todo dia a gente não pode cometer esse equívoco de accountability, que é, não, mas isso é culpa do cliente, eu não posso fazer nada. O que a gente tenta trazer para os nossos funcionários, para os nossos sócios, para a gente mesmo, todo dia? Tudo é responsabilidade nossa. Tudo. Isso dói, viu, gente? Eu vou ficar com o exemplo do João ali mais cedo, que ele sabe o quanto dói. Assumir a responsabilidade dói. É muito mais fácil delegar para terceiros, viu?
É muito mais fácil, é muito mais gostoso, mais divertido. Não, mas a culpa não é minha, eu não podia fazer nada. E aí você cai numa vitimização. Mas, Só deixar aqui uma nota, só para também levar aqui das João, aulas. Nós no fórum falávamos disso, que era precisamente aquela proatividade de procurarmos algo mais para nós, não só mesmo da parte da carreira, mas mesmo em termos formativos. Muita gente está à espera que seja a própria empresa a abrir uma formação, porque precisa de um líder melhor ou porque precisa de alguma especialização numa certa área, quando em 99% das vezes funciona muito melhor ao contrário. Somos nós a procurar a ação, somos nós em busca de um objetivo, somos nós a melhorar porque precisamos de melhorar e porque queremos melhorar. Isso faz a grande diferença na accountability. nota 10. Nota 20, como vocês dizem aqui. Nota 20. Aqui é nota 20. Aqui é nota 20. Então, ótimo ponto, João. Ótimo ponto. Ótimo exemplo. Então, é por aí. O Alexandre está aqui a pedir aqui para... Não sei se ele quer fazer alguma pergunta. Oi, Alexandre, fica à vontade. Só para dizer que a própria administração pública em Portugal, na lei geral, eu também trabalho na função pública, já somos dois, três, não é? E a própria administração pública, através da lei geral de trabalho em funções públicas em Portugal, prevê que o funcionário faça autoformação, ou seja, já a administração pública normalmente, em Portugal tem leis muito avançadas, o problema depois é fazê-las cumprir e implementá-las, mas nessa área houve uma alteração significativa em que, se calhar por falta de recursos financeiros para dar formação a toda a gente e pela obrigatoriedade da formação, criaram esse artigo da autoformação. Mas sim, depende de nós próprios trilharmos este caminho. É longo, é duro, está cheio de pedregulhos, mas é essencial que nós tenhamos objetivos claros e que a nossa ambição seja contextualizada, não é? Porque isso depois também nos traz problemas. Queremos chegar lá ao topo da montanha, mas não sabemos escalar e acaba por ser muito complicado. Era só isto, obrigado. Boa. Bom ponto. Entretanto, também quero dar aqui uma opinião. Vai em frente, Fernanda. Olá, boa tarde. Eu só queria expressar o meu agradecimento a todos os colegas e ao professor João Lemos também por nos ter motivado tanto neste curso. E relativamente a essa situação da formação, eu estou na instituição perfeita para dar um mau exemplo. Ou seja, o maior defeito nos questionários de avaliação da instituição que é apresentado no fim do ano é que a instituição não nos faculta formação. E a maior parte das pessoas está a pensar em formação presencial, em cursos de formação presencial. Ora, pois, nós somos uma instituição de ensino à distância. Eu trabalho na Universidade Aberta, onde este curso está a decorrer. Portanto, esse era o último defeito que se podia apresentar à Universidade Aberta, com uma prol de cursos de aprendizagem ao longo da vida que estão disponíveis nas mais diversas áreas. Portanto, quando as pessoas preenchem aquele inquérito de satisfação sobre a instituição, deviam pensar duas vezes. Só isso. E isto é um spoiler, porque o Fernando depois vai ter um slide só mesmo sobre isso. Eu tive a sorte de já ver. Bom ponto, João e Fernanda. Vamos lá. Acontece que isso que vocês disseram, né, de qual é o nosso papel, a nossa consciência, que o Alexandre mencionou e o João, o mundo do trabalho muda num dinamismo muito forte. A gente pode reparar isso de duas formas. Ou a gente percebe que isso está a acontecer e toma ações, ou usualmente acontece de uma maneira que a gente não espera. Acontece de uma maneira atropelada, vem uma onda, e aí já vi acontecer muito esse caso com profissionais tanto de 20 anos quanto de 50. Não percebe. E vocês vão ver uma outra frase que vai aparecer, que é muito comum ouvir de profissionais que não percebem para onde essa onda está indo. Então, deixei essas estatísticas aí, esses relatórios são disponíveis na internet, são relatórios super interessantes. Então, 35% das habilidades da força de trabalho atual, elas vão mudar, e já mudaram, e 65% dos alunos estão estudando hoje coisas que talvez não existam mais porque esses novos trabalhos ainda não foram mapeados. Eles nem sequer existem. E aí eu trouxe uma outra a provocação para vocês que quem nunca teve um amigo que falou essa frase? Nossa, isso não tem nada a ver. Esses relatórios são sempre balela, bobagem,
Não sei qual a melhor expressão para utilizar, mas são feitos pelas empresas, não é? Isso são feitos pelas empresas, exato. E é a frase mais forte de todas. O meu mercado não vai mudar. Meu mercado não vai mudar. Do mundo de blank, escolha o seu mundo. Do mundo de RH, marketing, comercial, financeiro, indústria, seja qual for o seu mundo, eu entendo. Alguém, é só mandar aí ou levantar a mãozinha. Alguém já ouviu essa frase de algum amigo? Não, isso não mudou nada, não. Continua a mesma coisa. Alguém já ouviu essa frase? Por norma, de pessoas que estão há 15 anos na mesma posição, não é? Isso. Boa tarde, João. Não sei se me estão a ouvir. Fernando. Olá, Marco. Impecável. Tudo bem? Antes de mais, também fazer aqui passar um bocadinho atrás, voltar aqui um bocadinho atrás relativamente à formação. Sem dúvida que nós, hoje em dia, ou é a tendência da maioria dos funcionários, é que ficamos à espera que seja a própria entidade, organização, instituição, que tome a iniciativa de facultar essa formação aos seus colaboradores. Mas eu acho que estas formações são dadas normalmente por parte das organizações, são mais no âmbito das hard skills, ou seja, são técnicas, formações que estão relacionadas com aquilo que a própria pessoa faz. Uhum. Se nós queremos evoluir ao nível das soft skills, teremos que ter essa procura dessa formação, terá que ser feita por iniciativa própria, porque nós é que nos conhecemos, nós sabemos quais são as nossas lacunas e nós é que sabemos aquilo que nos vai ser necessário de futuro. Portanto, sem dúvida que a quarta parte da responsabilidade da procura de formação tem que recair no próprio, sem dúvida alguma. Relativamente a este ponto, das piores frases que se podem ouvir é: o sempre foi assim e sempre continuará a ser. E muitas vezes... uma que soube muito: não vais, a roda já foi inventada, não vais já inventar outra roda. Tal e qual. E isso diz muito da motivação que as pessoas têm ou não de evoluir. Ponto final. Boa, Marco. Bom ponto. E bom que vocês colocaram frases interessantes aí. Tem uma muito famosa no Brasil e um vídeo antigo voltou a circular sobre isso, um certo meme aí, que já estava assim quando eu cheguei. Essa é uma frase muito comum de ouvir no Brasil. Já era assim quando eu cheguei, eu já era feito assim quando eu cheguei. Então, super, super interessante. E, Marco, bom ponto que você trouxe. E a gente também a gente também é levado usualmente a essa zona de conforto, né? Nenhum de nós aqui é especial. Nós todos somos levados a essa zona de conforto. Ontem eu tive uma conversa com uma pessoa muito querida aqui do nosso time, que está dentro da minha equipe de operações, que trabalha com gestão de pessoas. E é uma menina jovem, inteligentíssima, muito querida. E ontem ela veio trazer uma sugestão de que o time de tecnologia está usando um aplicativo, que é o Discord, e nós, como empresa, utilizamos o Slack. É a nossa plataforma interna de comunicação. E eu sou alucinado com o Slack, sou viciado, adoro as integrações, já cria sala de reunião, ele faz tudo. O Slack só falta lavar minha roupa, adoro o Slack. E aí ela veio dizer assim: olha, tive uma ideia, o time de tecnologia está apaixonado pelo uso do Discord, que é um aplicativo de jogos, não sei se vocês gostam, conhecem, é um aplicativo de gamer. E eles estão utilizando e está muito bom, e a comunicação aumentou muito no trabalho remoto. O que você acha da gente usar o Discord para a empresa inteira? Aí eu pensei, puxa vida, mas o meu Slack, apaixonado pelo Slack, eu adoro esse Slack. Minha zona de conforto durante 2 segundos, 1 segundo, que eu pensaria? Não, meu Deus, mas tirar o Slack desse caminho. O que eu disse a ela é fantástico, cria um projeto, explica para o time e troca. Vai fazer bem para todo mundo? Troca. Então, assim, eu tô querendo dizer, e o João tá trabalhando muito com você sobre inteligência emocional, né? E tem esse estímulo e resposta, né? Eu fui estimulado. Qual é a resposta? Quanto tempo demora esse estímulo e resposta, né? Porque eu tive colegas, chefes, que às vezes esse estímulo e resposta demorava 3 meses. Ou seja, a pessoa demorava 3 meses para aceitar uma nova ideia. E é preciso entender isso, perceber isso, tanto em nós quanto no mundo ao nosso redor. Mas eu fiz questão de contar esse caso, porque a zona de conforto tá ali, a gente não é especial, a gente tem problema. Agora, quanto tempo demora a diferença entre o estímulo e a resposta? Esse é um dos grandes segredos. João, fica à vontade para ir É maravilhoso. gerenciando aí a turma. Acho que
Alexandre, eu vou só seguir um pouquinho, já vi sua mão levantada, ok? Boa, cara. Então vamos lá. E aí, às vezes, o Alexandre quer começar, por exemplo, já que ele está com a mão levantada. Mas vamos voltar na frase, né? Nada a ver, esse relatório é São Balela, meu mercado não vai mudar nada. Eu queria que cada um de vocês, tem pessoas aqui de idades diferentes, de backgrounds diferentes, pode mandar no chat ou pode levantar a mão um exemplo claro de uma mudança absurda que ocorreu na sua área de atuação desde o momento que você saiu da licenciatura. Uma coisa assim, gritante. Fica à vontade, Alexandre, se quiser. Tá... Ok. Eu vou dar só um exemplo, não desde que eu saí da licenciatura, já aconteceram muitas coisas, já estou com 54 anos, já fiz muitas coisas, mas dar um exemplo, eu tenho ido num protocolo de cooperação entre a Procuradoria-Geral da República Portuguesa e a de São Tomé e Príncipe. Desde 2019 tenho ido a São Tomé e Príncipe implementar novas metodologias de trabalho e fazer formação em contexto laboral e mentoria. O primeiro ano que eu lá cheguei, enfim, tendo em consideração as diferenças culturais que existem, que são muitas, há vícios que se mantêm há décadas porque, enfim, nós deixamos o nosso cunho na administração pública de vários países, e de São Tomé é um deles. E na área dos tribunais as coisas não mudavam há muitos anos porque se apostou na formação e até determinada altura bem, das magistraturas, mas esqueceram-se daqueles que tramitam os processos, que cumprem as ordens dos magistrados. E aquilo, as práticas processuais, chamemos-lhe assim, eram as mesmas que nós tínhamos há 50, 60, 70 anos atrás. É papel, carimbos e enfim, por aí. E a primeira vez que eu lá cheguei, em 2019, enfim, primeiro fui fazer uma análise, fui falar com as pessoas, fiz entrevistas a magistrados, pedi muitas delas, enfim, para ir beber um café e conversar sobre os temas, o que é que eles achavam, o que é que era melhor mudar, o que não era, enfim, fiz um diagnóstico do problema e depois comecei a implementar medidas, tendo em consideração também aquilo que eram as expectativas dos meus colegas que lá estavam, aquilo que eram as expectativas do modelo organizacional que se queria montar na Procuradoria-Geral da República de São Tomé e aquilo que eram também as expectativas e as ambições do próprio Procurador-Geral da República de São Tomé. E fui implementando mudanças incrementais, como é óbvio, não era possível aplicar uma ferramenta informática de gestão processual porque não havia competências nessa área e então eu levei para lá um ficheiro de Excel para gerir como uma base de dados para ir gerindo aquilo, já que havia algumas pessoas que percebiam de Excel e fui dando formação nessa área. A determinada altura as pessoas questionavam-se, então, mas isto agora ainda vamos ter que aprender para fazer, mas já está tudo feito, já não precisamos de aprender nada. Então eles tinham uma velha máxima que depois no fim, quando eu me vi embora 2 meses e meio depois de ir embora, eles gozavam comigo e diziam, se isto está bem assim, para que mudar? Não vale a pena mudar. Está tão bem assim, para que mudar? Porque a mudança de facto tem dores de parte, não é? Traz problemas, traz adaptação e quanto mais velhos somos, maior resistência temos à mudança. Então acho que isto se aplica muito bem. Nós estamos numa zona de conforto tão boa, se isto está muito bem assim, naquilo que eles pensam, não é? Pois é preciso mostrar que não está nada bem e que é possível fazer melhor e que é possível ter menos esforço, menos horas de trabalho para obter resultados muito melhores do que aqueles que se obtinham na forma de trabalho, na forma de desempenho que eles tinham. E daí, depois quando eu vim embora ao fim de 2 meses e meio, então no fim fomos todos jantar, então para que mudar se isto está bem assim, foi uma coisa que me ficou. Eu só queria partilhar isto porque achei muito engraçado na altura. Obrigado. Boa, Alexandre. A Marília mandou uma mensagem espetacular no chat com uma menção aí a Gabriela. E fica à vontade, Marília, pode abrir para a gente continuar. Essa, por acaso, pronto, sou professora de formação, Física e Química. Há 12 anos que terminei o curso, há 12 anos que ando, digamos assim, mochila às costas de escola em escola. Portanto, vivo nos Açores
Eu já passei por 8 escolas, 5 ilhas, portanto isto tem dado sempre, portanto ao fim e ao cabo conheci 8 realidades completamente diferentes, parte da organização da escola. Neste momento voltei a uma escola onde já estive há 6 anos atrás e noto diferenças, infelizmente para pior. Há muita resistência em evoluir, então como tivemos o ano passado que nos adaptar, todas as escolas tiveram que se adaptar ao ensino à distância. Eu, como já vinha um bocadinho habituada em termos de universidade aberta, porque estou a tirar a licenciatura em gestão, de certa forma tive mais à vontade e foi mais fácil adaptar à mudança. E fui ajudando os colegas que vi que tinham dificuldade e pude ajudar. Mas hoje em dia vejo que não se simplificam as coisas. Há tanta burocracia. Aquilo que eu gosto de fazer é dar aulas. Também parte da cabeça em casa, a desconstruir os conceitos para poder montá-los a seguir com os alunos, para arranjar a melhor estratégia possível. Mas vejo que depois, em termos de burocracia, as coisas estão tão complicadas e complica-se tanto que depois também para nós torna-se um bocado desagradável trabalhar. Portanto, se tivermos que pôr de parte a parte da burocracia, é só nos dedicar à parte do ensino, fica-se bem, mas depois a gente olha para o lado e pá, tem aquele monte outra vez para fazer, então temos que ir conciliando. Neste momento eu acho que é a principal mudança, porque pronto, pelas escolas já vi coisas boas, já vi coisas más, mas vejo muita resistência à mudança. Temos que nos adaptar, sim, indo para mais nas escolas, porque os interesses dos alunos são diferentes. Há 20 anos atrás, eu cuidar dos meus alunos, se calhar já se falava de computadores, mas não era que fosse uma coisa que tem que ter um computador. Não, tínhamos outros objetivos, tínhamos outras prioridades. Hoje em dia não, e os miúdos devem tirar também proveito disso. Mas em termos de mercado de trabalho, eu também já experimentei tentar sair da via do ensino, já fui em entrevistas de emprego, e eu começo a pensar, os meus alunos, se forem a uma entrevista de emprego, ou se tiverem que escrever o seu currículo, além de competências técnicas, hoje também soft skills, eles não os estão a desenvolver na escola, e essa é também a minha preocupação. Portanto, isto está aqui tudo, acho que está tudo, como a gente diz aqui na terceira, está tudo caldeadinho, está tudo misturado. Sem dúvida, é um outro ótimo ponto. E acho que, pronto, principalmente esse, há mudanças, dou aula já há 12 anos, noto diferença nos alunos, muitas diferenças do que eram antes para agora, outros pontos de vista, têm outras ambições, ou até falta de ambições. Em mercado de trabalho, se eu tiver que, eu costumo às vezes a situação não está muito boa, porque não sou efetiva ainda na escola, com o risco de não ter colocação para um ano. Portanto, eu só penso, eu sei fazer mais coisas. Portanto, eu pego nessa parte positiva, digamos assim, porque como já fui fazer em busca da formação, e neste momento eu já fiz 5 formações, desde setembro até agora, frequentei 5 formações, por iniciativa própria. Uma, por acaso, foi imposta cá pela Direção Regional de Educação, gostei, estou a gostar e continuo. As outras foi porque gosto de aprender mais, não só na parte técnica, mas também ajudar-me a conhecer a mim e de certa forma, a detectar o que é que eu tenho que possa dar aos outros, que possa ajudar os outros também na sua busca do autoconhecimento. Mais nesse ponto. E vamos calar, que já estou a bocado a falar. Ótimo. Eu vi que o Marco está com a mão ali. Marco, vou fazer o seguinte, vou só dar uma sequência aqui em alguns slides e a gente já volta. Pode ser? Obrigado. Boa. Alguma estrutura dentro de que tudo isso que vocês têm trazido como partilha da vida, é muito importante a gente entender que isso é a vida de cada um, é a carreira de cada um, não existe muito como dissociar. E acho que alguma gama de competência comportamental que a gente possa criar pode ser, e assim, vou ser bastante tranquilo aqui, que alguns vão ter ideias diferentes, mas pode ser que passe por uma roda como essa. Então,
automotivação e autoconhecimento, como a Marília acabou de trazer, valores muito bem estabelecidos, compreensão de mercado, a gente não pode esquecer isso, né? E por isso eu mencionei o Scott Galloway, ele tem uma frase muito interessante, olha, nós vivemos no mundo capitalista e esse é o único formato que existe até então. A gente não pode esquecer disso. Né? É duro, é muito duro, essa frase é uma frase muito dura, mas esse é o único modelo que existe. É o único modelo que está aí fora. Nós todos podemos ou empreender ou trabalhar. É uma realidade. Nós precisamos de dinheiro para comprar as coisas. Então, a gente não pode se afastar. E ele é muito crítico assim com esses vendedores de sonho aí, pelo Instagram, pelo LinkedIn. Olha, a gente tem que entender que a gente precisa entregar resultado. É fundamental entregar resultado. Então, por isso já vai para o ponto de baixo. Ação e entrega. Networking, novas competências, novos conhecimentos, âncoras de carreira, que está muito ligado ali aos valores, o que é aquilo que eu tenho estabelecido como passo, e muito do que o João tem trabalhado com vocês, de inteligência emocional e de autoconhecimento. Então, queria trazer um pedaço dessa roda. Não vou passar muito por esses pontos, eles estão no PDF que o João vai partilhar com vocês, mas existem competências aí comportamentais, além de tudo focada para esse momento do trabalho remoto. E vale muito a provocação que vai acabar aparecendo em outros slides como este, né? Competências digitais são fundamentais. Não importa a profissão, não importa. Isso precisa muito ficar claro. Então, os médicos passaram a trabalhar remotamente. Quem imaginava isso? Esses dias eu tive uma ligação com a Segurança Social, mas eu fiquei encantado. Fiquei pensando, gente, mas essas pessoas pegavam uma fila enorme para isso, que ela demorou 4 minutos para fazer comigo via Teams. E eu fiquei encantado com aquilo. Então, acho que é muito importante. Eu e o João, às vezes, a gente conversa por WhatsApp e eu sei que ele está fazendo o trabalho de planeamento e, às vezes, ele está fazendo de casa. Ele me fala, olha, não, estou fazendo plano de casa. Cara, isso é genial. Isso é genial. Outras pessoas podem dizer, não, mas meu trabalho não precisa de competências digitais. Precisa sim, isso não tem volta. Então, assim, é preciso ter isso muito claro, né? Se você não acredita que vai acontecer na sua profissão, daqui a pouco você vai ser impactado de uma maneira muito negativa. E o meu medo é que com as coisas agora que nos próximos meses, que ainda vai demorar a voltarem ao normal, tudo isto que nós ganhamos em competências digitais se meta numa sarjeta e desapareça. Perfeito. Porque esta altura, apesar de muito complicada, serviu para perceber que uma reunião presencial onde leva o transporte, a entrega e afins, pode ser uma reunião onde é tão fácil ligar o Teams e em 10 minutos se resolvem as coisas sem perder tempo no trânsito, sem perder aqueles tempos mortos antes da reunião e ser prático acima de tudo. Perfeito, João. Ótimo ponto. Então, a inovação, capacidade e vontade de desaprender, isso acontece muito conosco, né? Às vezes, poxa, mas eu sei fazer isso de uma maneira tão clara, por que fazer de uma nova maneira? Então, é preciso desaprender, isso é fundamental. E eu estou brincando aí, minha primeira experiência com o trabalho remoto foi em 2008, já estrutura remota, diferentes escritórios, e depois em home office em 2019, 100% trabalhando de casa em 2019. Até brinquei que eu estou ficando velho aí já e sem cabelo, mas vamos em frente. Marco, já vou te chamar aí para você partilhar conosco. Também algumas estatísticas interessantes, né? Impressora 3D, algo que limpa vidro automaticamente como máquina. Então essa interação entre máquina e indivíduo, ela é sem volta também. Tenho certeza que algum de vocês aí, pelo menos um, tem um robozinho que aspira o chão da sua casa. Tenho certeza que pelo menos um tem. Você conseguir imaginar que há 10 anos, ou há 5 anos, ou há 3 anos, a gente é que tinha que ficar passando esfregão e com dor nas costas. Então, olha, são mudanças que afetam uma indústria inteira. Uma indústria inteira no Brasil é muito comum, é uma indústria muito dependente desse tipo de serviço, muito. E pessoas dependiam dos seus trabalhos. Então, a gente tem também um papel social de levar essas novas competências para diferentes cenários. E aí um relatório super interessante que está num livro bem fixe, que vale a pena vocês consultarem, que é O Futuro da Liderança, que é essa conexão entre robôs e seres humanos. E ele diz, né, quem é que corre mais risco, né? E aí essa análise é muito simples. Você tem 4 tipos de trabalho usualmente. Pode aparecer um quinto aí, um sexto, mas usualmente você tem uma matriz que é manual e repetitivo,
e previsível. Lá em Belo Horizonte tinha um buffet um cerimonial de catering, e aí tinha só uma pessoa que só quebrava ovo. Então existia uma profissão lá que a pessoa só quebrava ovo. Esse era o papel dela. Manual, repetitivo e previsível. Ok? Manual, repetitivo e previsível. Manual não repetitivo e não previsível. A indústria tem muito dessas funções. Cognitivo e repetitivo, previsível. Batedor de carimbo, coisas do tipo, né? E o cognitivo não repetitivo, que é o intelectual não previsível, que aqui na Europa vocês chamam de funções de conhecimento, né? O profissional conhecedor. E aí, quais são as profissões que correm mais risco dentro daquela matriz? De alguma forma, são aquelas que têm nível rotineiro, repetitivo e previsível. Então, o quebrador de ovo, muito provavelmente lá naquele buffet, já foi substituído por uma máquina que só quebra ovos. E é assim mesmo, essa máquina já existe. E aí, acabou o emprego do quebrador de ovos? Talvez não. Talvez se o quebrador de ovos tenha tido um pouco de apoio ou tenha tido condições educacionais, e graças a Deus hoje em Portugal a gente tem um pouco melhor do que no Brasil, por exemplo, ou em alguns países da África. Se essa pessoa foi instruída ou ela buscou algum tipo de instrução, e nós estamos dizendo aqui que vocês têm essa condição, por isso vocês estão sentados aqui agora, numa formação tão interessante como essa, se ele teve alguma leitura de mercado, talvez ele seja a pessoa hoje que liga o botão dessa máquina. Ele não está desempregado. Ele é o botão, ele é a pessoa que liga todos esses botões e faz a interface entre turnos, entre os quebradores de ovos. Então, é muito, muito importante, né? Essa busca entre a tecnologia e o fim dos empregos, ela tem sido discutida há muitos anos, há muitas décadas. E a gente tem que pensar muito nessa estrutura, né? Que tipo, tanto do ponto de vista social, mas também do nosso ponto de vista de individual, como ser humano, como indivíduo, como profissional. Olha, eu preciso me reinventar, porque o quebrador de ovos não vai existir mais. Marco, fica à vontade, por favor. Só voltar aqui um bocadinho atrás, aquilo que foi abordado há pouco por parte da Marília, dar nota aqui de uma questão que eu defendo, que está diretamente relacionada com a burocratização que existe atualmente do meio que eu conheço, que é o funcionalismo público, e que, na minha opinião, para tirarmos frutos, para que não levasse à desmotivação das pessoas, temos que minimizar ao máximo a burocratização, principalmente ao nível das pessoas que operacionalizam o core business de uma entidade. Aquelas pessoas que operacionalizam determinado tipo de funções têm que rapidamente ser-lhes retirado aquelas obrigatoriedades burocráticas, porque leva à sua desmotivação e leva a que a sua atividade de base não seja cumprida de forma correta, porque têm que ter a preocupação de que, para além dessa atividade, terem que também com outras questões burocráticas. E eu acho que é urgente e premente que esta burocracia seja retirada por parte, normalmente, da base. A base tem que ser completamente desburocratizada. Bom ponto, Marco. E tem muito a ver com algumas experiências que a pandemia acabou forçando o funcionalismo público a viver, né? Isso é muito bom, isso é muito positivo. Pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou dando sequência, porque o João tinha me mandado mais ou menos uma estrutura da gente ir continuando, trabalhando esses temas, e no final a gente deixa um espaço para troca de novo de perguntas e respostas, só para não ser deselegante com o horário de vocês e vou seguir em frente aqui. Então tá lá nesse livro, e alguém partilhou essa informação mais cedo, não lembro quem foi, né? Acho que foi a Marília, que os jovens não têm treinamento formal sobre como aplicar esse pensamento crítico, sobre como levar essa formação constante de inteligência emocional e de soft skills para o dia a dia dessas crianças, desses jovens. E aí há uma frase muito engraçada nesse livro, né, que é: os líderes empresariais, educadores e governos precisam ser proativos. Eu estou muito crítico quanto a isso. Eu não acho que são só os líderes empresariais, educadores e governos, não. Ou a gente faz por a gente mesmo, ou é demissão, rua, desemprego. Então a gente tem que fazer por a gente mesmo, e por isso eu coloquei essa frase. Eu escrevi um artigo recentemente para uma revista, para um site aqui em Portugal, que fala sobre isso, né, que é o conceito de trabalhador 4.0. A gente tem que parar com essas coisas de as organizações precisam isso, as empresas precisam aquilo. As empresas são pessoas, as organizações são pessoas, então quem tem que buscar essa transformação somos nós. Então é duro, mas por isso que vocês estão fazendo uma formação de
de inteligência emocional, de soft skill, para não perder de vista o quanto é duro e o quanto tem jeito de fazer acontecer. Então, mais uma vez, a gente está saindo de um capital baseado em commodity, né? Às vezes repetitivo, mecânico, isso não é minha responsabilidade, eu estou aqui só para bater carimbo, isso é com o Marcelo, com o Pedro, com a Joana, isso não é comigo. Vai lá. Então, é muito, muito interessante ter essa cultura de accountability. E aí, 4 pontos de destaque super simples, praticidade, como o João falou, para pegar e fazer acontecer algumas coisas para a gente ler o mercado com facilidade. Então, fazer ao menos 2 benchmarks por ano, e é no mínimo mesmo. Por que é um benchmark? Passa a mão no LinkedIn, passa a mão no telefone, pede indicação para o professor João, pede indicação para o AB, pede indicação para os seus amigos. Eu tenho certeza que alguém que você respeita e admira vai ter 10, 15 minutinhos para falar com você, para você poder mandar uma dúvida e a pessoa trocar. Olha, o que está acontecendo aí na Suíça em termos de educação? Olha, João, o que está acontecendo na PSP em termos de desenvolvimento de liderança? Ouça as pessoas, busque novas informações. É assim que a gente começa a ouvir o mercado e sair dos mesmos. Ouça pessoas que são mais velhas que você, mais novas que você. A gente tende a ficar ensimesmado também, lidando com as pessoas na mesma faixa etária. Isso é um perigo, mesma classe social. Perigo a gente ficar em si mesmado. Esses reportes de mercado, quanto está pagando para alguém na sua profissão? Repito, a gente está num mundo capitalista, a gente tem que saber quanto a gente consegue agregar. Isso nos leva a essa última pergunta, né? Quanto eu valho profissionalmente? Já que eu agreguei todas essas informações. É uma pergunta muito pesada. Quanto eu entrego de valor para minha companhia, para minha organização? Quanto eu sou útil aqui nesse dia a dia? E, gente, de novo, nós todos somos úteis como indivíduos, como seres humanos, como pais, como irmãos. Não é esse ponto, tá? Todos nós temos nossa utilidade na vida, e eu acredito muito nisso. Mas a gente está falando de um contexto profissional, e peço perdão se for duro, mas é só uma realidade. Tenha um perfil no LinkedIn, um perfil útil, que siga as pessoas corretas, que interaja. Poxa, o professor João tem muitas conexões. Siga o professor João, ele vai compartilhar, ele vai ter insight. Uma pessoa que você admira, que você respeita, siga. Cuidado com esses reclamadores de plantão do LinkedIn, do Instagram, as redes sociais, que nos fazem perder muito tempo. Vá com pessoas que botam a vida para frente, que agrega, que traz conteúdo. Isso também é uma forma de deixar essa rede. Mas, principalmente, mantenha a sua rede de contatos ativa, né? Ofereça valor para as pessoas, não procurar só quando precisa de algo. Tá tudo bem. Essa é uma coisa que eu, novamente, admiro muito no João, assim, sempre, cara, tá tudo bem, a gente sempre troca isso. Eu lembrei de você, cara, vi esse artigo, como é que você tá? Família. Então, isso é uma coisa muito bonita, assim, dessa construção de vida, de ser útil para alguém. Buscar novos conhecimentos. Só plataforma gratuita. Todas essas. O Pocket, o Feedly, o Flipboard, o Audible e o podcast centralizam essa informação. Os outros são MOOCs, são plataformas abertas de conhecimento de altíssimo nível gratuitamente. Tem em português, tem na língua que você precisar. Autoconhecimento e inteligência emocional, vou passar porque vocês já estão trabalhando com muita força com o João, e alguns exercícios simples para pensar em autoconhecimento, expansão de vocabulário emocional, né? Existe um mapa muito fácil de achar na internet também, um mapinha de vocabulário emocional. Entre o feliz e o triste pode existir mais de 150 sensações, 200. Então a gente tem que descobrir. Às vezes você não está triste, você está frustrado. Às vezes você não está chateado, você está com raiva. E a gente precisa descobrir isso, mas vou passar também, que vocês já estão trabalhando muito esse ponto. Outro ponto fundamental dentro dessa leitura de mercado, posicionamento e networking. Então, fundamental se posicionar, estar perto das pessoas corretas, pessoas interessantes, mas sempre oferecer valor. Sempre oferecer valor. Olha, lembrei de você, estava lendo esse artigo, olha, poxa, que legal aquela opinião que você trouxe, que fixe aquele pensamento que você me deu, eu nunca tinha pensado naquilo. Seja útil para as pessoas. Existe um cenário muito comum que é procurar nossa rede de contato quando a gente precisa de emprego ou precisa de favor. E assim, isso é um equívoco. Se você mantém sua rede de contato fluida, se você é uma pessoa que agrega valor, quando você ficar desempregado, vai acontecer um movimento fantástico. Sua rede, você pode falar com ela, olha, eu estou precisando de ajuda. Todo mundo vai te ajudar, porque você ajudou todo mundo, você trocou, você foi útil, você curtiu as pessoas, você deu valor a elas como indivíduo, como ser humano, como pai, como mãe. Então, isso sim é construir uma rede que seja válida, é estar presente. Mais uma vez, o Scott Galloway fala muito sobre isso, né? O poder dos juros compostos. E os juros compostos não é só investimento em dinheiro, não. É de tratar sua família bem, seus amigos, construir boas relações. É isso que
É isso que lá na frente faz uma vida feliz, que é uma teoria muito boa também. Por fim, neste ponto de networking, essa ligação, basta cada um abrir o seu próprio LinkedIn, linkedin.com/sales/SSI, e lá você consegue mensurar, através de automações da própria plataforma, o seu Social Selling Index, que é o seu posicionamento de mercado dentro do LinkedIn. E aí, através de 4 pilares, o LinkedIn te dá isso de forma gratuita e fala, olha, você está precisando interagir mais, você está precisando gerar mais insight, você é uma pessoa que tem um ótimo perfil dentro da sua rede, então vale a pena, gratuito, não precisa pagar nada, está disponível, está online, vai lá ver como é que está e vamos melhorar, vamos trabalhar a nossa rede. Como eu mencionei mais cedo, benchmarking e mentoria. Quando foi a última vez que você fez um bench? E aí o bench tem uma coisa maravilhosa, que é pergunte bastante, ouça muito e fale pouco. Se você marcou um horário com alguém para aprender, pergunte bastante, ouça muito e fale pouco. Você está ali para absorver alguma coisa de alguém. Poxa, que coisa boa, vamos trocar. O que eu posso te oferecer? Né? As pessoas acham que às vezes elas estão em camadas mais inferiores na hierarquia profissional. Não tem problema nenhum. Pensa muito, o que eu posso oferecer para alguém? Eu não posso oferecer nada, eu não tenho dinheiro, eu estou com muita dificuldade, eu estou sem emprego. Não, você pode oferecer muita coisa. Um bom ouvido, um carinho, respeito, educação. Você pode oferecer muita coisa. Um pão de queijo, boa disposição, um pão de queijo, como a gente diz lá em Minas Gerais, uma energia, muita coisa. Ótimo ponto, João. Boa disposição, ser uma boa companhia, ser alguém que agrega valor na vida das pessoas. Então a gente sempre tem alguma coisa. Esse é um exercício também que vale. Ele não é tanto só de autoconhecimento, é um exercício também de leitura de mercado, mas toda vez que você for pensar na sua rede de contatos, o que eu posso oferecer para as pessoas? Nunca o que as pessoas podem oferecer para mim. O que eu posso oferecer para as pessoas? Uma boa companhia, um entendimento de um mercado diferente, alguma coisa. Um almoço, um café, um pequeno almoço, que a gente pode trocar na vida, não é só pedir, é trocar, oferecer. E aí, um ponto fundamental, também não vou falar um palavrão, porque eu prometi que a gente não fala palavrão, que é aproveite o seu emprego de M, aquele emprego que as pessoas falam, eu tenho um emprego de M. Não, então aproveite o seu emprego ruim, seja ele como for, porque se a gente tem accountability, algumas coisas podem aparecer desse emprego. E aí eu coloquei emprego de propósito, mas não é só emprego, pode ser trabalho, são coisas diferentes. A concepção de emprego é uma, a concepção de trabalho é outra, completamente diferente. Projetos, voluntariados, engajamento, tudo isso é completamente diferente. E outra, entender que esse nosso crescimento, essa nossa evolução não será linear, né? A pandemia mostrou que não tem linearidade, às vezes a gente vai ficar com um pouco menos de energia, às vezes um pouco menos de saúde, um pouco menos de dinheiro, um pouco menos de... Alguma coisa vai oscilar. Mas é natural, não é fácil, a gente sofre com a não linearidade, é duro demais, mas vamos em frente. Para fechar, um pontinho para a gente começar a encerrar, por que essa formação que o João traz para vocês é tão rica? Por que ela é uma formação tão rica, né? Porque quando a gente sai dessa lógica também da carreira, do mercado e do desenvolvimento da nossa própria vida, né, da nossa própria formação de vida, e o que o João traz para vocês é útil na vida de vocês, com as nossas famílias, com os nossos amigos, nas relações profissionais, começa a ser levado isso também para a liderança. Né? Começa a dar não posso fazer isso. E vocês vão descobrir nessa formação do João, quando ela encerrar, e vocês pensarem em tudo, quanto ela foi útil quando a gente for pensar em liderança. Por uma coisa simples. Toda vez que a gente faz essa pergunta, né, quais são as competências mais esperadas dos líderes? Aí as pessoas falam, é saber planear, é saber fazer uma folha de balanço financeiro, é saber... Fazer escalas. Fazer escalas. Olha, não tem a ver com isso, e repito, essa formação do João, quando vocês realizarem tudo que aconteceu, vocês vão entender uma coisa. Fizeram uma pesquisa global, tá? Fizeram uma pesquisa global em 15 países, ou seja, tem multiculturas, multi-idades, 195 líderes.
E aí as pessoas foram convidadas a escolher 15 competências de liderança numa lista de 74. Toda vez que eu faço essa pergunta, eu vi uma vez um grupo, uma malta, que acertou a número 1 e eu fiquei encantado, assim, porque não tem nada a ver com o que a gente imagina. Aí eu queria que vocês mandassem no chat. Aí, obrigado, Alexandre já mandou. Manda no chat. Qual que você acha que está no top 3? Por favor. Pensando em liderança. Fiquem à vontade. Vamos ver quem vai mandar aqui. Eu não sei se o Alexandre vai repetir, porque ele tinha falado em empatia naquilo que estavas a falar há bocadinho. Ah, boa, Estávamos a dar João. exemplos, Boa. não Obrigado. necessariamente aqui, mas ele agora repetiu. Obrigado pelo contexto. Obrigado, Alexandre. Marco, assertividade boa, comunicação boa, escutar boa, empatia boa. Boa, excelente, malta. Obrigado por vocês compartilharem. Todas essas estão no top 10. Opa, Marília foi assim. Marília foi na veia. Marília, você acabou chegando quase no top 1 aí. Vai valer. Alto padrão ético e moral. Então, Marília foi quase ali quase na veia. Mas todos que vocês trouxeram estão aí. Então, faço questão de repetir essa frase, né? Pensem nessa formação que o João coordena e prepara, como ela vai ser útil para várias jornadas, né? Para a nossa vida, para a vida da nossa família, para o nosso caminho profissional e, como a gente está vendo aí, também para a nossa vida de uma camada de liderança. Então, vou encerrar por aqui. Fiquem à vontade para conectar, para a gente conversar depois. Fiz uma parte da sessão ali que o João tinha preparado de trocas um pouco mais cedo, mas estou com o tempo aqui disponível, só não quero ser deselegante com o tempo de vocês. Mas eu estou com o tempo aqui que o João tinha marcado, uns 10 minutinhos para... Se todos concordarem, vamos então a 10 minutinhos. Também não quero abusar aí da tua disponibilidade e da tua tão boa vontade. E eu vou ser o primeiro a começar, vou aproveitar aqui da minha possibilidade de ter a capacidade de desligar os microfones de toda a gente para ser o primeiro. Só fazer uma nota de que, de facto, uma das coisas onde eu mais bato, e eles sabem, é que ser boa pessoa é o ponto de partida para ser bom profissional. E se bem repararam ao longo da formação, eu quando dou o exemplo dentro das soft skills e mesmo na formação de liderança, quem já fez também a minha formação de liderança, é que é transversal não só ao trabalho como à nossa vida pessoal e à nossa parte dos nossos amigos, porque é impossível separar as duas coisas. Nós passamos tantas horas do nosso trabalho a trabalhar na nossa vida que é impossível separar. Nós não conseguimos. Se nós estivermos insatisfeitos no trabalho, é impossível na nossa vida pessoal estarmos satisfeitos e vice-versa. Se nós tivermos muitos problemas na vida pessoal, acabamos por os levar para o trabalho. E quem já tem funções de liderança, 90% dos problemas que nós vemos nas pessoas que lideramos não são relacionados com o trabalho em si. Muitas vezes são, se nós formos uns chefes de M, como diz o Fernando, mas 90% das vezes estão relacionados com um background familiar e dos amigos ou de uma fase que vão a passar. E daí ser tão importante a parte da empatia e de perceber aquilo que os outros estão a viver e conseguirmos ajudar e de alguma forma ultrapassar esses obstáculos. E pronto, e agora vou ouvir-vos. Quem quiser, meta aí a mãozinha no ar que eu aciono aqui o microfone. Suela. Aqui, aciona. Eu queria mais agradecer, né, tanto o curso como o que Fernando trouxe, assim, são temas muito atuais, a gente tem passando por transformações muito intensas, a pandemia acelerou, mas a gente já tinha muitas transformações em curso, né, até pegando um pouco lá do questionamento que ele fez, assim, o que é que quando vocês se formaram lá atrás, vocês não imaginavam na sua profissão? Eu não me imaginava, por exemplo, tendo a necessidade de aprender um pouco de linguagem de programação, de lidar com base de dados, isso era muito uma coisa do pessoal de tecnologia da informação. E hoje a gente tem essa necessidade, mesmo no governo a gente já tem uma formação interna para a parte de análise de dados, então
é muita mudança, né? Aí a gente foca muito nessas questões tecnológicas, e aí vem essa questão agora do trabalho meio que online, e são tantas mudanças que isso acaba também acelerando a nossa necessidade de desenvolver essas competências emocionais, porque todas essas mudanças e essas necessidades de aprendizado, elas ainda, eu acho que elas trazem ainda mais essa necessidade da gente melhorar como pessoa, aprender a lidar com tudo isso, ter essa resiliência, ter mais empatia, porque algumas pessoas vão ter mais dificuldades no meio do caminho, e aí principalmente quem tem uma função de liderança tem que estar preparado para lidar não só com as suas questões emocionais e desenvolvimento, mas principalmente de saber como vai desenvolver os outros que estão no seu time. Então é isso, queria agradecer muito a João, agradecer a Fernando e todos os colegas. Para mim tem sido uma experiência muito boa. Eu já tinha colocado pessoal assim que muito do meu intuito dessa formação era não só me desenvolver nessa parte, né, de inteligência emocional, das habilidades, mas era de ter também essa experiência com pessoas que tivessem outro olhar, que tivessem uma outra cultura. Então tem sido muito rico para mim. Então, mais alguém? Obrigado, Sueli. Alexandre. Eu queria só desenterrar algo que há uns anos surgiu, que é o capital humano, mas na versão que nos interessa, não numa versão mais intrincada e enviesada de que muitas vezes se está conotada. De facto, nós e as aprendizagens que vamos tendo ao longo da vida, nomeadamente nestas áreas, nas áreas emocionais, na competência emocional, vão ser cada vez mais essenciais, não é no futuro, é já num presente. Isto porque, como vemos, a machine learning, a inteligência artificial, a robotização, quando o Ford criou a primeira linha de montagem, que deu, em termos económicos, o denominado Fordismo, houve muita gente também que pensava, bem, isto agora as pessoas estão especializadas, estão só a fazer uma coisa, é o fim de muitos empregos. Quando apareceram os primeiros robôs na indústria automóvel nos Estados Unidos e no Japão, que até apareceram primeiro no Japão que nos Estados Unidos, também se pensou, bem, lá vai o ser humano vai haver guerras, vai haver tumultos, vai haver problemas. E hoje em dia já alguns de nós começam a pensar, nós, eu não incluído, como é óbvio, nós dos que pensam nestas coisas, começam a elaborar numa construção que é as próprias máquinas deviam pagar um imposto para a Segurança Social, ou para a TSU, por exemplo. Porque de facto temos que criar uma almofada financeira para acomodar toda a sociedade e permitir que muitos de nós consigamos aprender, consigamos fazer a mudança, para que não haja rupturas na sociedade. E é isso que as políticas públicas e os governos deviam estar a fazer, não fazem, mas já há muita gente na sociedade civil e com cidadania ativa que vai alertando para estas questões, e era só este ponto que eu queria focar. Isto também nos permite, e o Estado português podia fazer isso, que era descentralizar a sério, porque hoje viver em Lisboa custa uma fortuna, e há muita gente que podia ir para Lisboa ganhar mais 500 ou 600 euros e não vai, porque não lhe chega para pagar a casa, não chega para transferir a família para Lisboa, não é? E a pandemia veio, é má, morre muita gente, mas veio de facto tocar na ferida e mostrar que é possível descentralizar, quer em termos de empresas públicas, quer mesmo em áreas do Estado, daquelas que às vezes é quase impossível dizer, mas isto é impossível. Não, há muitas coisas, por exemplo, nos tribunais que podem ser feitas em freixo de espada à cinta. Muita coisa está desmaterializada na ação executiva, na área civil, por isso é perfeitamente possível ocuparmos o território. Portugal está sempre a dizer que temos várias áreas do nosso território que está a ficar deserto. Era possível transferir para lá profissionais altamente competentes em diversas áreas e ocupar essa parte do território e permitir um desenvolvimento integrado do país como um todo. Era só este testemunho que queria dar. Obrigado. Já agora agradecer esta oportunidade que nos foi dada de participarmos. Muito obrigado. Nada bem, entretanto estamos quase aqui já a chegar à deadline, uma última participação.
Fernando, escolhes tu para depois não dizer que eu estou. Se puder, João, se puder. Pode ser o Marco que estava ali. Ok. Estava ali guardado. Boa, Ok. boa, João. Antes de mais, dar só agradecer esta aula. Foi uma aula que nos foi dada aqui durante esta hora. Foi bastante útil. E também o curso tem sido fantástico e temos aflorado matérias muito importantes, não só para a nossa vida laboral, profissional, mas também para a nossa vida pessoal. Eu queria só dar aqui nota muito simples de que não nos podemos esquecer que o principal ativo de qualquer organização ou instituição, ou seja o que for, são as pessoas. Portanto, são as pessoas que fazem andar as instituições para a frente. As pessoas têm que ser devidamente tratadas, tal como são, como pessoas, e devidamente motivadas, porque pessoas motivadas conseguem transcender-se. E é isso que nós, todos os dias, temos de ter a percepção e a capacidade de perceber, ter essa sensibilidade de motivar e perceber sinais que nos são transmitidos por parte das pessoas e perceber o porquê de muitas vezes essas pessoas não estarem motivadas. Para além disto, dizer que não podemos ter medo da mudança. A mudança faz parte da vida. Se formos pessoas ambiciosas, vamos ao longo da nossa vida mudar, vamos sair da nossa área de conforto e pela minha experiência, todas as minhas saídas da área de conforto, peço desculpa, foram positivas e trouxeram-me ensinamentos. Obrigado a todos e continuação de bom trabalho. Pronto, também entretanto chegámos aqui 8h10, já passámos aqui uma horinha e 10. Agradecer a vocês a vossa presença. É sempre muito bom ter aqui alunos a assistir às nossas conversas e também a participarem com as vossas experiências. E aquilo que como eu vos digo sempre, nos fóruns é fundamental partilhar as nossas experiências, porque é através dos exemplos que vamos também evoluindo e que vamos aprendendo com os exemplos dos outros. E se há uma certa pessoa que passa por algo, eu escuso estar a bater com a cabeça na parede se conseguir aprender com aquilo que aquela pessoa me disse. E tudo é aprendizagem, tudo é evolução. E aquilo que o Fernando diz, que nós fazemos tantas vezes, é fundamental. Conversar, partilhar. E eu noto que entre as pessoas há sempre muita dificuldade em haver aquela partilha, porque o que é que a pessoa vai fazer com isto. Eu posso-vos dizer que uma das pessoas com quem faço muito benchmarking é com o Fernando. Antes de lançar esta formação, pedi-lhe para ele ver e para ele dar a opinião dele, porque se nós não tivermos, se nós acharmos que somos os maiores do mundo, nunca na vida vamos conseguir evoluir, nunca vamos aprender com ninguém. Se já sabemos tudo, o que é que estamos aqui a fazer? Estamos a perder tempo. É fundamental aprender com as pessoas, é fundamental ouvir as pessoas e o Fernando tenho a sorte de poder falar com ele todos os dias e de partilharmos muito, não só matéria como da vida pessoal. As nossas famílias são felizmente amigas. E eu espero que vocês façam também aquilo que ele disse, trabalhem o vosso networking, mostrem que estão lá para as pessoas, não só quando precisarem delas, mas mais que mostrar que estão disponíveis para as pessoas, para elas estarem com vocês e aprenderem com vocês e passarem bons momentos com vocês. Acho que isso é o mais importante de tudo. E pronto, acho que passámos aqui uma horinha e 10 fantástica. Eu próprio também ouvi mais o Fernando, é sempre um gosto enorme. Também tive a oportunidade de ver o PowerPoint antes, portanto já tinha alguns spoilers daquilo que ele ia apresentar. E agradeço, Fernando, és fantástico. Estaremos breves juntos. E um abraço a todos, obrigado a todos. Vou disponibilizar então depois este vídeo para o resto dos alunos. Obrigado a todos. Fernando, se quiseres deixar umas últimas palavras. Muito obrigado, João, mais uma vez. Obrigado pela parceria de sempre, pela amizade de sempre. É muito bom, muito, 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 muito bom. Como você sabe, eu sou estrangeiro, eu não nasci aqui em Lisboa, não nasci cá em Portugal, então é muito bom. O João foi o primeiro amigo que eu fiz aqui em Portugal, português, né, local, e é uma pessoa que eu falo para os meus pais, falo com a minha família, que é uma pessoa que eu tenho muito, muito, muito carinho pela Jéssica. E eu ainda não conheço a filha deles, a Bianca, porque a pandemia não tá fácil. A pandemia nos tirou essa chance, e obrigado a vocês, assim, não só pelo tempo, mas por dedicarem aí uma formação, né, que o João sempre prepara com muito carinho, que traz muita novidade. Então, muito bom conhecer todos vocês, vamos manter aí conectados. João, brigadaço, estamos juntos e conta comigo aí. Obrigado, até breve. Obrigado a todos. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Até mais.